Muito bem-vindos. É a live de hoje. A gente vai falar sobre consumo consciente, e as vantagens, né, da desjudicialização. A gente tem uma convidada aqui incrível. Eu vou convidar aqui. Esse assunto é um assunto muito interessante, porque talvez a gente nunca tenha parado para pensar a importância do consumo, né? A importância de a gente consumir até como sobrevivência, faz parte da nossa estrutura das relações sociais. Então tem muita coisa interessante na consciência, né? Então, e como o consumo, ele estrutura as relações, né? Nós como, né, pessoas sociáveis, né, geramos aí muitos conflitos inerentes, né, à própria sobrevivência, à própria necessidade, à própria condição humana, traz o conflito à tona, muitas quebras de expectativa, especialmente nessa área, que faz com que a mediação de conflito, e especialmente a desjudicialização, seja muito importante. Ela vai explicar um pouquinho aqui o que é essa desjudicialização. Agora deu certo, seja bem-vinda! Deu certo! A gente teve uns probleminhas de... né, aqui teve muita chuva, a gente ficou sem luz e tal, aqui em São Paulo, né? E, na verdade, voltou ontem à noite, só desde sexta-feira. E aí a gente teve um problema aqui de conexão, não consegui entrar, mas deu tudo certo, porque isso aqui é ao vivo, né, Naura? É, E eu quero já te dar as boas-vindas, que eu estou extremamente feliz de a gente, né, estrear aqui a Target Talk com você, né, uma pessoa assim altamente competente no que faz. Gente, a Naura é doutoranda, né, pela PUC, mestre em é, ciências sociais, é isso, né, com política pública, e instrutora do Conselho Nacional de Justiça, mediadora, advogada, docente da Unisa. Não dá para falar nem o currículo dela inteiro, senão a gente vai tomar o tempo aqui da nossa live, porque é gigantesco. Mas é um prazer, e o assunto, né, na hora que é muito interessante, do consumo consciente, né, e a desjudicialização dos meios, né, alternativos. Eu vou deixar você que comece com alguma pergunta, essa questão do consumo consciente, né, a lei de superendividamento, a dignidade da pessoa humana, a tentativa desse resgate através dessas políticas públicas, né, que você... Era assim, Paty, é muito bom estar com você. E olha a intimidade de Paty, porque ela é a nossa princesa da mediação, né? Sempre muito elegante, sempre muito atenada, sempre muito cuidadosa e traz projetos incríveis. Então, parabéns, estou muito feliz aqui para inaugurar essa série maravilhosa. Estou vendo aqui alunos, colegas, o El, né? O professor também aqui com a gente. Então, estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês e vocês seguirem. E sim, é um assunto muito interessante para ser tratado, ser essa abordagem um pouco mais ampla do que efetivamente o consumo por si, mas os aspectos que como é que é o amadurecimento dessa legislação ela se deu, em que circunstâncias e cenários isso eclode e como é a construção disso ela é feita. E o impacto, né, não só uma questão econômica, pessoal, mas também uma questão sociológica, né? Como você se relaciona numa sociedade de consumo. Estou vendo aqui, estou entrando um monte de alunos, eu não consigo falar o nome de todo mundo, tá? Yasmin, né? O Eugênio, o Rodrigo, enfim, o doutor Rodrigo está aqui. Né? Seu fã, viu, Patrícia? Olha, seu fã. Um beijo, Rodrigo. E eu disse para eles a amplitude. Como estudante de políticas públicas, uma das coisas que é notório. Quando uma política pública ela acontece, uma legislação ela acontece porque existe um clamor social por trás. E é esse clamor, esse fenômeno social que nós precisamos compreender de uma forma mais ampla possível. Então, hoje, numa sociedade de consumo, Patrícia, não poder consumir é estar excluído desse cerne, né? A legislação ela traz duas vertentes,
A primeira é a consciência de que pessoa física também entra em falência, não é verdade? E também o que a gente chama de consumo consciente, né? Aí, olha, ele admira bastante. E é nesse contexto de reintegrar essa pessoa, né? O que a gente chama, acho que o princípio constitucional básico é, sim, da dignidade da pessoa humana, mas também a gente meditar sobre os reflexos deste consumo, né? Os reflexos no núcleo familiar, né? Os reflexos psicológicos. Hoje, se eu não consigo, nós estamos numa situação em que o mínimo, né, de subsistência é R$ 600. Como é que é essa construção desse valor? Quem que vive sobre esse valor? O sonho de todo mundo era ter a casa própria. Hoje esse sonho ele está cada vez mais distante. Então, esses pequenos consumos, essas pequenas conquistas, elas têm um impacto psicológico nessa sociedade absurda, né? E quando você exclui essa pessoa desse cenário, os efeitos disso são catastróficos. Por outro lado, é como esse acesso a tanto crédito, a vias de consumo, que somos bombardeados a todo tempo, como que isso também afeta o nosso dia a dia, né? Então, a repercussão dessa questão do superendividamento, da lei do próprio, né, chamada lei de superendividamento, mas, sobretudo, das relações de consumo, ela precisa ser pensada sobre diversos prismas, minha cara. Naura, uma coisa que chama bastante atenção, né, nessa questão do consumo é como a gente é bombardeado o tempo inteiro pelas mídias e como isso transforma a própria identidade da pessoa, né? Porque consumir hoje em dia significa não só aquele aspecto da sobrevivência, porque o consumo é extremamente importante, movimenta a economia, movimenta o mercado, né? Você precisa consumir para sobreviver, tem uma estrutura aí, né, da própria sobrevivência biológica, enfim. E aí, e aí entram uma questão de comprar para transformar uma identidade para muitas vezes agradar o outro, para se agradar. Então a gente tem o fenômeno, né, das harmonizações faciais, das marcas, como elas enxergam seus clientes, né, ou como elas querem transmitir essa imagem que tem muito a ver com a questão do consumo, como a gente se identifica com algumas marcas, né, mostrando como é a nossa missão, nosso propósito, e muita gente acaba caindo num abismo de comprar, de consumir para mostrar, ou para propriamente se agradar, e para mostrar para o outro aquilo que ele tem de vazio, assim, né? De como eu vou preencher isso. Então, você vê a Coca-Cola mesmo, abra a felicidade. A felicidade é muito vendida com a questão, né, do consumo. Então, eu consumo e é muito ter, né, para ser, ao invés de ser para ter, né? Você Nesse sabe, sentido. você sabe, Patrícia, que assim, às vezes eu já escutei de pessoas muito próximas, no âmbito da família mesmo, em dizer o seguinte: eu não preciso de uma bolsa de R$ 45.000, mas eu preciso tê-la, porque só assim eu me faço incluir na roda social onde o meu marido faz negócios. Ou seja, se eu não tiver uma bolsa de R$ 45.000, eu não pertenço àquele espaço. Então, me incomoda na aura, sim, muitas vezes. Não vejo necessidade, mas as circunstâncias me fazem ter que adquirir para que eu me sinta pertencente àquele meio social. Tá? E isso a gente começa a lidar com valores, é como você falou. Uma coisa é esse preenchimento de vazio que hoje está na sociedade, esse mediatismo, e também essa necessidade de se fazer pertencente. É engraçado porque, veja, falando aqui um pouquinho da legislação do superendividamento, que é a Lei 14.182, ela é de 2021. Mas vários movimentos, muitos associados ao tribunal e ao próprio, não só ao Conselho Nacional de Justiça, mas aos tribunais estaduais e os PROCONs.
né? Nós participamos aqui em São Paulo, como a Patrícia, né, sabe, desde o projeto, né, inicial, e foi uma experiência fantástica, porque primeiro eu preciso fazer com que essa pessoa ela tenha consciência do estado que ela está, e ela precisa entender que ela precisa entrar num processo de recuperação, né? Isso impacta o emocional, a autoestima. Nossa. Sabe aquela situação, pessoal, de pequenas conquistas que você precisa fazer ao longo do seu dia a dia? Né? Conseguir arrumar a sua cama, conseguir fazer uma atividade física, você vai ticando. Esse efeito hormonal que acontece no rosto, isso acontece também conseguimos cumprir as nossas obrigações que são devidas ao endividamento. Então, veja, essa Lei 14.182, ela traz dois objetivos, Patrícia, que eu acho muito importante, né? O objetivo central é prevenir o superendividamento, né? Para que assim as pessoas possam conseguir conter esse problema social, que eu coloco que é um problema social, pessoal, gravíssimo. Vejam, para aqueles que já se encontram como superendividados, ter uma oportunidade, né, de ter um tratamento, um modo que esse consumidor ele possa voltar a ter crédito novamente, resgata, pessoal, o que a gente chama de dignidade. Ele volta a ser inserido dentro dessa sociedade novamente. Perceba, Patrícia, assim, que esse consumidor superendividado, na sociedade atual, como eu disse, né, em que nós vivemos, que é uma sociedade de consumo, é uma sociedade líquida, né, estar excluído é ser como se fosse estar à margem, é se tornar um marginalizado da sociedade. Visualizar essa imagem, não praticando uma atividade da sociedade como o consumo, arcar com esses compromissos assumidos. Então a gente fica, o superendividado ele fica meio que estigmatizado por todos, né? Como mal pagador, nós temos aí os cadastros, né, de mal pagadores. Então, pessoal, os consumidores que são inadimplentes, uma vez que são incluídos nesses bancos, por exemplo, de dados negativos, eles possuem uma grande dificuldade, por exemplo, de ingressar no mercado de trabalho. Né? Falar que isso não existe não é verdade, porque a gente sabe que alguns empregadores, sim, eles consideram como um fato da negativação, né, como um fator de não contratação, né, para a pessoa. Isso agrava ainda mais a situação financeira. Ele entra numa bola de neve, né? E aí, sabe onde a coisa vai esbarrar, Patrícia? Na família. Veja, é esse contexto que vai forçar o consumidor ao corte das despesas, muitas vezes de necessidades básicas, pessoal. E isso vai impactar na sua existência, sim, né? Então, como plano de saúde, entre alimentar e pagar um plano de saúde, eu vou me alimentar. Entre comprar uma roupa e ter que comprar um caderno para o meu filho, eu vou priorizar o caderno, né? O transporte, lazer. Veja, isso, pessoal, vai impedindo essa pessoa de empreender, né? Ou mesmo manter um projeto de vida. Aí, Patrícia, que entra essa frustração, esse vazio, em que pequenas conquistas, pequenos mimos, né, vão satisfazendo de uma forma imediata. Mas essa satisfação, esse sonho de ter determinado produto, ele se esgota por si só. E aí eu preciso de mais, de mais. Minha cara, na época da pandemia, em decorrência, a gente que atua na área de família, um dos primeiros pontos de um divórcio é a questão do consumo do casal, né? E a não compreensão deste comportamento, isso fica muito latente. Então, sim, a gente tem que tratar este panorama com essa geração de tensões familiares, né? E que pode acarretar situações como o divórcio, problemas de saúde, depressão. O sentimento de culpa é um outro aspecto, né? Vícios em drogas, álcool, entre outros. Né? A negligência na educação dos filhos, porque eu vou precisar ter que priorizar. Nós sentimos também assim, uma baixa estima.
é muito interessante quando a gente começa a colocar esse olhar sobre esse superendividado, né? É uma baixa produtividade no trabalho. Veja, isso vai formando um verdadeiro ciclo, né, vicioso de exclusão social. E é esse olhar que a gente precisa ter de preocupação nessas tensões sociais. E eu gosto muito de fazer uma observação quando eu falo de superendividamento. Primeiro, assim, reconhecer a pretensão para não se tornar, né? Para evitar justamente essa exclusão social, em caso que ele já esteja excluído, e dar um tratamento adequado. E aí entra a figura do mediador. Esse que precisa entender esse princípio da dignidade da pessoa humana, que não é simplesmente eu falar, olha, o que você gasta vai ter que gastar menos, o que você ganha tem que pagar mais. Não é isto. É todo um cenário que precisa ser estabelecido. Eu gosto muito de fazer a citação da professora Cláudia Lima Marques, que ela fala que, mais ou menos assim, né? Sobre o sobreendividamento, que trata-se de um princípio de combate à exclusão social. É assim que ela abre a pesquisa dela, a leitura dela. Uma vez que consumo é inclusão. Inclusão, acesso a de produtos e serviços sem discriminação, sem contratos de escravidão, porque é isso que os bancos fazem com você quando a gente não pensa sobre juros, viu? E aí, sendo esse consumo a realização de direitos fundamentais, trazendo de uma forma pretensiosa, né, a sociedade globalizada e de consumo em que vivemos. Então, eu acho muito bonitas as palavras dela quando ela fala do princípio ao combate à exclusão social. E é assim que ela começa a dissertar sobre o comportamento social e psicológico do superendividamento, né? Sim, e na hora você falou da sociedade líquida, né? E o Bauman, ele fala, né, muito sobre esse assunto da sociedade líquida, e ele traz também que a relação de consumo estrutura as relações, né, interpessoais, né? E é um processo de acesso mesmo, né? A bens, produtos, serviços, experiências, sonhos e de necessidades, para atender essas necessidades de cada um. E a gente, na base, né, da mediação, a Naura sabe muito bem disso, está exatamente essa frustração, essa quebra de expectativa, essa necessidade que fica não atendida, esse sonho que é destruído. E aí entra no que você disse, a baixa autoestima, problemas na família, problemas na sociedade para conseguir um novo emprego. Então, é um assunto, acho que, extremamente complexo. E quando a gente fala da necessidade que não foi atendida, dentro da mediação, a gente consegue enxergar exatamente essa raiz do conflito para resolver. E isso pode muito bem, eu acho que até melhor resolvido pelos mediadores que são extremamente capacitados, né, um terceiro imparcial, e também no processo dessa desjudicialização, de não procurar tudo no judiciário, que daí é uma frustração maior ainda, porque isso demora anos, não é uma coisa rápida. Enquanto que a gente procura outros meios, né, nas câmaras privadas, você procura o mediador, você faz a questão fora, isso pode ser resolvido muito mais rapidamente, devolvendo né, essa autoestima, a própria pessoa acreditar em si mesma, né? Uma das coisas que eu falo, que toda essa política pública que trata sobre a forma adequada de tratar os conflitos, ela não tem que ser no judiciário, ela tem que ser para fora do judiciário. Porque por mais que haja esforços, ainda é uma estrutura engessada, né? O que é Muito. interessante? E aí está muito no núcleo empresarial. É ter essa consciência, né? É ter esse canal de acesso, aí você tocou das instituições privadas, câmaras privadas, né? O núcleo interdisciplinar de profissionais capacitados a dar um atendimento diferenciado, é falar com o meu consumidor, é o seguinte, olha, você está me devendo, mas eu quero que você volte a comprar. O que nós podemos fazer por você? É interessante isso dentro do Poder Judiciário, porque a negociação, ela muitas vezes ela é direta, para quem não sabe, pessoal, é feito um processo de reeducação. Né?
esse crédito responsável que a lei fala tem que estar atrelado à educação financeira. E o projeto do superendividamento, ele traz esse tipo de consciência, tá? E aí todos os credores são chamados dentro de uma... É como se fosse uma recuperação judicial mesmo, pessoal. Então, olha, a pessoa, para não prejudicar a sua subsistência, ela tem um valor X para dispor. Credores, dividam. É isso que acontece. Né? E há uma ordem de credores. Então, veja, precisa sim de ter um amparo técnico. Veja, de maneira muito mais eficaz e frear esses casos de superendividamento que tem acometido aí o país, a ideia central aqui é prevenir em vez de remediar. Tá? E essa figura, aí vem o núcleo empresarial, que consiga trazer esses canais, atrelado com as instituições privadas, né, que tem esse braço no poder judiciário também, a possibilidade dessa comunicação. Porque, veja, o processo judicial, ele é frio, não é? Falar numa situação de uma pessoa que está num ciclo social que atinge sua família, atinge o seu trabalho, a sua produção, a sua autoestima, o seu psicológico, ok? Não dá, o processo não dá conta desse alcance. Então, sim, aí que entra a figura do mediador, em que eu tenho a possibilidade de reconhecer, validar seus sentimentos, né? Auxiliá-lo na construção desse raciocínio das suas prioridades. Então, esse é para mim, assim, é um dos principais meios, né, de se alcançar essa efetividade, né, na prevenção do superendividamento e melhorar essa conscientização é a partir de um ambiente propício para essa pessoa que está nessa situação. E essa responsabilidade, para mim, cai em relação ao grupo empresarial, tá? Os empresários da sociedade. E aí também entra um papel da prevenção nas escolas. Nós não temos uma educação financeira, uma educação doméstica na grade de formação. Mas eu vejo algumas iniciativas, Patrícia, de algumas instituições privadas, vinculadas a institutos como aqui, né, a TAG com a Patrícia, em que fala assim, olha, venha fazer um workshop com as minhas crianças, os pais podem participar. Olha que interessante. Patrícia, quantos pais angustiados pensando, eu não vou conseguir dar educação para o meu filho. E esse núcleo de superendividamento e de prevenção chega e fala, venha, vamos reajustar isso, vamos sentar na mesa para conversar. Tá? E você acaba assim, é como se lidar com o filho, reeducando esse papel de consciência, não só de consumo, mas para que você possa entender as suas prioridades. Entender em que pirâmide, né? Qual a escalada da pirâmide. Eu gosto muito da pirâmide de Maslow. Eu também. Porque não adianta eu querer que a pessoa ela pague o convênio médico, sendo que ela não consegue atender nem suas necessidades básicas. Eu não posso entender que uma pessoa ela precise pagar o seguro, sendo que o que é importante para ela não é frequentar o clube da moda, mas frequentar o clube com a melhor roupa, com o melhor carro. Ou às vezes quem está lá na topo da pirâmide, que já conquistou tudo e as necessidades são outras. É de reconhecimento, é de autoconhecimento, é de desenvolvimento de habilidades interpessoais, né? Então, isso tudo gira em torno vamos falar, né, que é desjusticializar, vamos dizer assim, o poder dentro do poder judiciário. Mas é muito mais do que isso. É pensar a sociedade em conjunto. As empresas, o corpo empresarial, as instituições de mediação, e aí eu chamo a responsabilidade, né, de vocês enquanto núcleo pensante especializado, porque precisa de ter técnica para fazer isso. Porque se eu não conseguir convencer a pessoa, tirar a pessoa desse abismo psicológico, ela não produz, ela não paga as contas. Ela não tem nem como, né? É um conflito tão grande, né? Que ela não sabe, ela não vê saída. Então, eu acho que
essas políticas públicas são muito importantes, porque se a pessoa não vê saída, ela desmotivada, ela não vai conseguir, né, resolver, voltar para a economia, voltar a transitar na sociedade com os amigos, ela vai se afastando, ela vai literalmente se excluindo. E aí a importância de trazer, né? E a importância desse pós-atendimento, desse crédito consciente, né? De poder inserir essa pessoa novamente no mercado, para ela poder, né, resgatar essa dignidade, resgatar os sonhos, né, que ficaram para trás. Então, quando a gente fala de relações de consumo, é muito além do que as pessoas imaginam, né? Porque as Muito além. pessoas imaginam uma coisa fútil e tal. Primeiro que o consumo é extremamente importante, né? A gente consome desde que o homem é homem. A água, a comida, a alimentação, a gente precisa disso. As vestimentas, né? Como é que a gente vai sobreviver? Então, extremamente. Agora, quando passa dessa relação que a gente passa da necessidade para um desejo, aí precisa equilibrar isso, né? Porque esse desejo, às vezes eu me pergunto como que o cérebro vai às compras, né? Por que eu gasto fortunas, igual você falou, numa bolsa, que eu não consigo depois arcar com aquilo, né? O que isso transmite, né? E muito influenciado por um consumo que não é responsável, né? Crédito muito fácil, promessas de felicidade, porque a gente sabe que no fundo, todo mundo está buscando bem-estar, né? Ninguém quer ficar lá, né, passando mal, com mal-estar ou se sentindo excluído. Você está sempre buscando a felicidade, o bem-estar. E aí é que tem que ter essa consciência até onde eu posso ir, né? E tem que estar dentro da nossa realidade, dessa construção dessa realidade, né? E não em sonhos que são inalcançáveis. Veja que essa educação e conscientização financeira ela vai promover esse consumo, né, mais atento às pegadinhas, essas artimanhas que nós falamos, relacionada a esse assédio ao crédito. Mas hoje também nós temos uma vertente, eu estava discutindo isso durante o final de semana, que inclusive era uma redação de trabalho das crianças que estavam lá conosco, e eu achei muito interessante, porque a pauta era o consumo, né? E aí eu falei, opa, venha participar, só que em aula agora. Mas deixo aqui meu abraço para as meninas. Nós também precisamos entender como que isso também avança dentro de alguns modismos. Esse consumo consciente, ele também passa por uma questão de entender o ambiente, o meio ambiente, né? De usar um copo descartável, qual produto. Hoje, por exemplo, tem determinadas pessoas que só usam fibra da camisa que seja de PETs recicláveis. Você sabia que existe isso? Eu conheci isso no universo. Olha onde a lei de superendividamento me levou. De pensar consumo numa concepção de auxílio ao meio ambiente. Já dizia um professor muito conhecido meu, lá na especialização em Direito Público. Filho, se você quer fazer o meio ambiente, morra e vira adubo, porque só a nossa existência já agride ao meio ambiente. E esse viés de um consumo, de reeducação, de um consumo consciente, também passa por essas questões ambientais, de reciclagem. Tá muito na moda agora os brechós das famosas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um. Então, as famosas, elas levam... Você que não conhece, fica aí ciente. Tem um famoso aí agora, diz que é da Débora Seco. Então, ela incentiva outra... É um máximo, é um máximo. Tem coisas lá muito caras, mas tem coisas acessíveis. E aí, as outras famosas também levam as coisas e elas trocam, né? É avaliado e é uma circulação. Então, essa educação de consumo consciente passa muito sobre isso, de reciclar, de reaproveitar, né? De reinserir, o que eu posso trazer de volta, né, para continuar consumindo. Algumas coisas ainda, o custo dentro de uma viabilidade de uma sociedade que ainda não tem essa consciência ambiental. Eles falam, não vou pagar mais caro por uma camiseta que o fio é de PET. Não vou. Mas isso precisa ser estimulado. Então, passa também por uma consciência ambiental de consumo. É muito legal. É extremamente
inovador, assim, né? A gente olhar por outras perspectivas. É o que a gente faz na mediação, né? Ampliar esse olhar, dar novas lentes, novos coloridos, mostrar possibilidades, que quando a pessoa entra mesmo nessa falência de pessoa física, literalmente, né? A pessoa não tem mais como é que ela acha uma solução? Porque muitas vezes ela não tem acesso para pagar um advogado, para entrar com uma ação, e aí ela vai cada vez se afundando mais, né? E não conhece, porque a gente está numa cultura, né, muito litigante ainda, apesar de todos os esforços da política pública, apesar de todos os esforços que a gente vem fazendo, né, no boca a boca, nessa politização. Então, de qualquer forma, a pessoa ela não consegue acessar, ela fica excluída, mas ela não consegue acessar a solução, né? Então, a gente tem pessoas pensando, né, em como vai resolver. Então, PROCONs, o Tribunal de Justiça mesmo, as câmaras que são, né, desenhadas num formato para auxiliar nisso, o próprio Tribunal de Justiça, e como é que elas têm acesso, e como é que elas conhecem? Você tem alguma dica nesse sentido, assim? De como elas vão buscar essa solução, de resolver mesmo, né? Porque é o que eu falo muito nas sessões, eu falo literalmente para os advogados, para nós, para os mediadores, enfim, a gente está acostumado nesse ambiente conflitivo. Mas para a pessoa que está vivenciando aquilo, é extremamente difícil. A pessoa não dorme, não come, entra em depressão. Como é que eu saio disso, né? É uma pergunta aí muito Bom, recorrente. isso. Lembra que esse consumidor, né, ele está numa condição de vulnerabilidade acentuada muito grande, principalmente em razão da necessidade do crédito, né? E essa vulnerabilidade ela tem que estar na mesa. O que eu posso trazer aqui como dica, e já agradecendo aqui a participação, eu estou vendo até a minha xará, a Naura está aqui, também professora. Um beijo, não sei em que país que ela está, porque ela está rodando o mundo, mas ó, um Gente, beijo. Naura, eu só conheço você com esse nome. Tem uma xará? Tenho. Nauraína Jurema Lima, que está aqui conosco. Um beijo, linda. Minha mãe gostou tanto da personalidade dela e falou que se tivesse uma filha, tinha que chamar a Nauraína. É uma mulher muito bonita. Então, professora também. Então, veja a responsabilidade, né? E dica que eu dou para vocês que estão nessa situação. Procure se informar. O que não nos faltam hoje é acesso à informação. A questão é informação de qualidade. Então, dá uma pesquisada sobre superendividamento, que vocês vão ver vários canais de acesso. Mas o meu pleito maior aqui é que iniciativas como essa bate-papo prévio à hora do almoço, né, de fim de manhã, que te permite falar assim, olha, isso eu não posso ignorar, porque isso está afetando a minha vida e eu não tenho consciência o quanto isso está afetando a minha vida. Né? Então, procurar instituições que tenham essa estrutura. Meire entrou. Beijo, O Meire. superendividamento, né? Tem uma galera aí bacana. De pensar o superendividamento. O meu apelo hoje, então, é para os empresários que tenham essa consciência que ele precisa sim pensar a condição de superendividado para voltar a consumir. As escolas, né, de formação, venham, façam convênio com essas instituições que tratam e têm a condição técnica de abordar o assunto com a grandiosidade, a delicadeza e amplitude, né, que tem. Hoje, olha o que nós já falamos sobre isso aqui, né? E também, né, o canal mais direto são dos tribunais, ainda. Mas eu acredito que precisamos fazer um movimento para que isso se dê de fora para dentro. As demandas sejam levadas e isso cada vez seja menos tratado dentro do ambiente do poder judiciário. Né? Hoje, a minha informação é isso. Empresários, né? Olha, tem várias instituições com esse tipo de perfil que possam auxiliar, que pode trabalhar nesse olhar de reintegração do seu consumidor, do seu cliente, né? Estar nesse olhar mais atento, e a formação das escolas. É se informar, é estar acompanhando a gente aqui, estar falando sobre o assunto, para quê? Porque tudo tem jeito.
faço aqui menção ao Dr. Ricardo Pereira Júnior, que foi o nosso juiz coordenador aqui do NUPEMEC de São Paulo há muito tempo, e uma vez ele disse assim: Naura, o que a gente puder colocar um cifrão na frente é possível de se resolver. O que a gente não pode resolver é a iminência, né, de uma doença em que caminha para um falecimento, é a morte de um ente querido, mas o que eu posso colocar um cifrão, por mais estrondoso que seja, eu posso sentar para negociar. Então, você que está nos assistindo, tudo tem possibilidade e isso está sendo pensado. Não é simplesmente uma lei que trata de negociar créditos. Não, é muito maior do que isso. Tá? E fica aqui meu convite em acompanhar, né? Hoje é só um de muitos né? Lives e tag que vão trazer muitos assuntos interessantes. Procure os canais de acesso que tratam o superendividamento com as tensões e peculiaridades da importância do tema. Essa é a minha dica. Nossa, Nora, muitíssimo obrigada, foi muito esclarecedor. A informação, né, a transparência, acho que são princípios da própria lei, mas também que passa por todos aí, por todos nós, né? Transparência na informação, a responsabilidade de como adquirir o crédito e para as instituições de como fornecer esse crédito, né? Ter essa troca, esse equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio, né? Não dá para a pessoa sair totalmente no caos, tornar a vida um caos, exatamente por essa ideia. A gente é muito influenciado por ideias, né? Que são trazidas pela mídia, pelas pessoas no entorno. Às vezes a gente tem, né, um filho que pede alguma coisa que os coleguinhas estão usando, que os amiguinhos estão fazendo, e que a mãe, naquela situação, não tem condições. E aí ela vai fazer de tudo para entregar aquilo para uma pessoa amada, para uma pessoa querida, de comprar aquilo, né? Então esse crédito tem que ser mais consciente. Agora não posso, mas a gente vai buscando, né, resolver aquilo que está já prejudicado, né, que já foi, e para começar de novo, porque é um recomeço. Quando a pessoa tem essa educação financeira que você trabalhou tanto aqui, essa reeducação financeira, eu também percebi que tem uma preocupação grande das empresas, agora no pós-atendimento mesmo, né? De como a pessoa se sente no pós-atendimento e como eu posso resolver uma questão que não deu certo e vai criar um conflito. Não está mais aquela história que a gente conheceu lá em 2012, de vai procurar os seus direitos na justiça, né? As empresas estão ensinando seus prepostos, seus representantes a resolver de uma forma que a empresa mude essa imagem, né? Que ela traga que daí é a base da relação, né? A confiança. Eu volto a comprar naquele local se eu confio, se eu tive um problema e foi resolvido, né? E como foi resolvido, né? E como eu fui atendida, porque a pessoa já está, né, nessa questão que você falou logo no comecinho, do merecimento, né? Então, do pertencimento. Então, se a pessoa me escuta, eu me sinto incluída, eu me sinto pelo menos escutada. E muitas vezes eu peguei já com, por exemplo, seguradoras, né? A pessoa estava totalmente contrária, porque tinha sido negado um crédito, mas numa sessão de mediação, explicando, né, as cláusulas, explicando que aquilo não fazia parte do que ela assinou, e ela entendendo o porquê que tinha sido negado e não simplesmente negado, tudo bem, né? A pessoa não sai mega feliz porque ela não recebeu, mas ela entende e ela continua aquilo, porque ela sabe que tem uma explicação, que não é isso por isso, porque eu não te respeito, porque eu faço do jeito que eu quero. É porque a gente respeita, né, toda uma logística para que funcione para você e para outras pessoas, e para o universo, para a globalização. Então, acho que essa consciência, né, que vem, você falou muito das empresas, né, eu acho que está mudando muito com relação, isso não existe mais, vai procurar seus direitos, vamos tentar resolver fora, né, do judiciário, vamos buscar essa integração, essa solução, e, né, no caso de não conseguir de jeito nenhum, escala aí para o judiciário, escala para uma arbitragem, que hoje em dia também está muito, muito, muito em alta. A gente sabe que os valores estão ficando cada vez mais acessíveis, a gente tem plataformas como o Quinto Andar, que inseriram nos seus contratos, né, a cláusula arbitral. Então tem também, que é infinitamente mais rápido, né? Geralmente aí a lei diz 6 meses para sair uma sentença. Não tem recurso, é aquela sentença, porque as partes elegeram aquelas pessoas, né? Elas são expertas naquele assunto, não é um juiz generalista que vai resolver, são pessoas especializadas que olham para o seu conflito de forma dedicada, né? De forma que ela vá de fato na raiz da questão e resolva.
e com muito mais rapidez. Então, tem outros métodos que são interessantes a pessoa buscar essa informação que você disse aqui. É tratar as condições, né, e conseguirmos prevenir e tratar efetivamente esse problema social. Mas ter esse olhar é um problema social. Nós não podemos ser alheios a isso. Isso não pode ficar só na conta do Poder Judiciário. Isso precisa ter uma consciência, ter trabalhado de uma forma direta e trazer esse papel social para nós. Nós quem? Nós enquanto mediadores na área do consumo, nós enquanto pessoas que estamos pensando e escrevendo, né? Nós que temos uma instituição de mediação especializada, que temos uma empresa, que temos fácil acesso a entender essa vulnerabilidade e o contexto em que nós nos encontramos. Isso faz destacar o valor agregado até mesmo ao seu produto dentro do mercado. Né? E você disse uma coisa muito interessante, Patrícia. Tudo são relações e confiança. Né? E hoje está tudo muito frágil, muito perigoso. Uhum. Né? As fake news que nos digam. Ter um tratamento, uma construção de uma relação mediada por especialistas da comunicação, porque a base da mediação é a comunicação e a negociação, né? Assim, ter esse suporte, isso é o que faz toda a diferença para termos uma sociedade de consumo consciente e essas vulnerabilidades mais distantes dentro dessas relações que causam tantas tensões, né? Isso é muito interessante da gente tratar e de falar cada vez mais. E ter um canal de acesso como esse é maravilhoso. E a gente aqui disponibiliza, né? Se tiver dúvidas, quiser contatar posteriormente, a Nauraína é extremamente competente, está aqui à disposição de as portas abertas, a gente vai fazer outras lives, inclusive com a Naura já está convidadíssima para outras também, para exatamente informar, né, que existe outras formas para resolver e que sim, tem solução. Porque o problema nunca pode ser maior do que você. Isso aí é uma dica que eu sempre falo. Ai, O que problema nunca é maior do que você. Você é maior do que o problema. Quando você começa a se conscientizar disso, você percebe que tem soluções. Então tem gente que põe o dinheiro tão acima dela mesma, da própria pessoa, da própria existência da pessoa, que ela se afunda, porque o problema está gigantesco, está literalmente levando ela para o fundo. Então ela tem que tomar consciência que nada é maior do que ela e que aquilo traz uma possibilidade de solução. Né? Então acho que isso é um divisor de águas, pelo menos para muitas pessoas que eu trabalhei, assim, quando eu comecei, que é óbvio, né? A gente passa por diversas situações difíceis, né? E aí quando você começa a se conscientizar de que o problema está na nossa mente, né? E não o problema é a própria pessoa. Então, e se está lá, é porque a gente consegue um meio para resolver. tudo vem para o nosso crescimento intelectual, moral, né? Espiritual. Então, hoje os desafios, eles têm que sair dessa visão, né? Superar uma visão individual dos problemas para ter um acesso mais global. Né? Dar realmente a importância que as coisas têm, e quando você encara como você trouxe essa percepção, o problema não pode ser maior do que eu, isso faz com que eu possa resgatar a minha vida. Porque eu sinto muito isso no perfil de uma pessoa que se encontra no superendividamento nas nossas sessões, Patrícia. É um resgate da vida, é um resgate da sua dignidade, eu tomar as rédeas da condução da minha vida, né? A fragilidade de se ver numa condição de não ter pensado num planejamento e isso fazer com que eu me sinta refém de banco, refém às vezes de uma relação. Sim. A gente também atua na família muito isso, né? E ter que se reformular para conseguir atingir algo maior, que sim, é a sua felicidade, é a sua liberdade. Pessoal, isso é tão sério que a pessoa, às vezes, ela está num ciclo de consumo tão grande
que ela fala assim com a gente num ambiente de família. Eu prefiro apanhar, eu prefiro me submeter às coisas que eu me submeto, porque eu não vou abrir mão Exato. do meu padrão de vida. Vocês acreditam nisso? Pessoal, isso é muito dolorido. Muito. Porque, entende? Ela está abrindo mão, ela enquanto mulher, ela está abrindo mão da dignidade dela para se submeter a pequenos prazeres do consumo. Isso não pode ser tratado no processo judicial. Isso tem que ter uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, para entender todo o fenômeno que acontece, né, dentro de uma situação de violência, né? Violência financeira, violência psicológica. Vejo o alcance disso dentro da nossa sociedade hoje, né? Mulheres que se submetem a situações de violência por conta do consumo, do prazer do consumo. E ela não consegue perceber que isso é um comportamento adoentado. Eu não vou falar doentio, mas não é um comportamento saudável. Triste isso, né? Triste, e é exatamente isso, né? Não é um comportamento saudável, não vai trazer benefício. No final, a pessoa não consegue, porque é momentâneo aquilo que ela pensa, né? Que vai satisfazer essas necessidades aí não atendidas, que é a base aí do conflito, né? E isso, você adquiriu aquilo, você sempre vai ter uma coisa nova que você vai querer. Então, você está sempre em busca e você nunca está com a sua satisfação. A questão é você buscar a sua fonte interna, né, de como é que você se satisfaz, e aí sim você ter essa consciência de que eu sou maior do que o problema, do que eu sou maior do que o conflito, e que eu consigo. Eu criei esse conflito, eu criei essa questão e eu consigo resolver, né? Muitas vezes sozinha não, mas com o auxílio de um mediador, de uma mediadora, de um profissional especializado, de um árbitro, de um juiz, né? Às vezes com a equipe multidisciplinar que você trouxe muito bem, né? Às vezes com o olhar de um psicólogo aí na área da família, ou de um educador financeiro que pode acompanhar, a gente sabe, né, que existem diversos aí, até na advocacia colaborativa é muito comum ter esse profissional que acompanha a responsabilidade financeira, para dar essa educação e essa consciência, a pessoa, né, sair desse estado, né, de praticamente falência, miserabilidade e ir para um estado de plenitude, né? De eu consigo, eu posso. E aí você vê tantas pessoas que passaram por isso, trazendo relatos de como mudou a vida, né? E para melhor, embora tivesse aí, né, aberto mão de algumas coisas, mas a vida se transformou mesmo. E essa conscientização como política pública é essencial para a nossa sociedade, que é extremamente consumista. E sair de uma relação de consumo saudável, igual você disse, e entrar no consumismo não é saudável, né? Naquele consumismo exacerbado. Voltar aí a ser um consumo que você traga benefícios, né? A mediação é um processo de tomada de decisão e é um processo de tomada de decisão consciente. Então, essas tomadas de decisões são aí balizadas, né? Com a ajuda de mediadores, de profissionais, para auxiliar. E isso não está longe do alcance, mesmo, né? A pessoa que esteja com problemas financeiros ou não, mas às vezes a pessoa não tem, né, um problema financeiro, mas ela não consegue se libertar daquilo. Isso também é interessante, essa educação, né? Ela é comprada, é uma mercadoria. Então, eu me É. submeto a isso, porque minhas necessidades, a minha plástica ela é atendida, a minha situação ela é atendida, e aí você inverte valores, e isso é muito importante. Como o nosso colega aqui, o colega não consigo me identificar, disse, é uma ótima visão de pessoas, porque como você disse, Patrícia, nada pode ser maior do que nós. E isso que é lindo na mediação, independente da técnica que é aplicada, mas você despertar. É quase que o princípio maêutico, né? Você parir literalmente o conhecimento que é muito vasto. E o poder. Essa situação que eu trouxe para você de uma violência doméstica, em que a pessoa ela não se via dentro de uma situação e ela não via que a relação de consumo Douglas, dela. Ah, o Douglas!
Lançou livro agora recente, eu achei um básico. Parabéns, meu caro. Muito bom tê-lo aqui nos prestigiando. Mas essa situação que eu trago aqui para vocês, de visão de pessoas, é impressionante como ela não tem essa consciência. Não tem a consciência que o mundo gira em torno só do consumo. Não! O mundo tem que girar em torno de você, né? Do seu despertar. Isso tem que ser menor do que qualquer outro desafio que é imposto. E estamos sempre à disposição aí, né, nessa missão, porque é uma missão, né, Uma Patrícia? missão. É um propósito de vida. É uma missão. E eu sempre tento buscar exatamente isso, né? Não existe problema maior do que a própria pessoa, né? Ela tem que se conscientizar que esse problema está menor e que dá e tem solução com toda certeza. Então, a questão financeira, então, a pessoa se coloca muito menor do que o problema. E aí aquilo fica um desesperador. E a pessoa é maior do que aquilo. Existem outros fatores, né, que ela precisa olhar com uma outra perspectiva, buscando essa solução, buscando esse remédio, entre aspas, né, para curar, né, através da descoberta aí dessa raiz, dessas necessidades que não são atendidas, e curar aos poucos, né? E a pessoa voltar a consumir, voltar a comprar, entendendo que ela é maior do que aquilo, entendendo que ela tem domínio sobre aquilo, né? Que ela aprendeu através de uma educação financeira, uma responsabilização, e que ela está em boas mãos, né? Não só através do judiciário, especialmente por toda essa política pública criada para trazer mais tranquilidade, né? Eu falo até sempre que a lei, né, ela está buscando o bem-estar, como tudo que a gente faz na nossa vida. Então, onde está esse bem-estar? Eu tenho que olhar para ele, como é que eu chego até ele, criar uma fonte interna para que isso seja sempre alimentado, né? E não que seja escasso. A visão da escassez, né, o sentimento de escassez, traz essa competitividade, essa questão de eu preciso ter mais do que o outro, ou que eu preciso mostrar para o outro, ou que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, e a gente sabe que não, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito, isso está em qualquer lugar, e a questão é onde eu busco a solução, e é o que se trouxe aqui de importantíssimo. Busque informação, porque existe, né? Está disponível, e a gente está aqui para contribuir com isso. A gente já está caminhando para o final, que a gente atrasou um pouquinho, né, na entrada. Então, vou falar só para dar uma mensagem final para quem está aqui nos prestigiando e para que vai ficar gravado também, né, para quem vem assistir depois, porque é um assunto extremamente importante e extremamente interessante entender que o consumo ela, meio que rege, né, as relações interpessoais. E a mediação trata exatamente das relações interpessoais. Então, a mensagem que eu quero dar para vocês é assim: busquem informações de qualidade. Tudo que eu puder colocar um cifrão na frente é possível de se resolver. Tente Essa é muito pensar boa. e leve o seu comportamento, tá? E que isso é só mais um desafio. Claro que isso pode impactar, inclusive, a sua subsistência, então não subestime o que está acontecendo à sua volta. Utilize das vias, né, das necessidades que essa sociedade implora, e aí eclode, né, uma legislação. A legislação ela é muito maior do que ela se estabelece, mas facilita esses vias de canais e acessos. Não fique aí refém de uma situação. Sente, respire. Não é um processo fácil, porque é uma reconstrução, mas todas as respostas, a fonte de solução é a Paty, né? E parafraseando a nossa querida Patrícia, mestra linda, que está dentro de você. Sempre vai estar. Tá? Estamos aqui à disposição. Parabéns pelo projeto, muito sucesso. Vou acompanhar todas. Fica o convite aí para que vocês venham acompanhar também, conhecer esse trabalho que é brilhante, como tudo que a Patrícia coloca sempre muito à frente, com muita responsabilidade e sempre com esse olhar do crescimento pessoal, do despertar pessoal. Isso é muito interessante. E quero agradecer a participação aqui dos meus alunos. Imagina, nós que agradecemos aí pela troca, de amigos, né, que vieram nos prestigiar, viu? E, Patrícia, pode contar Um comigo, porque beijo.
Estamos juntas. Com E você, eu vou foi. de olhos fechados. Ai, é uma linda, né, gente? É uma linda, né? Por fora, por dentro, o que ela fala, o que ela transmite. E eu quero imensamente agradecer, que para mim é muito mais do que uma honra ter você aqui, é um prazer, é gostoso, é uma troca. E a ideia é que seja leve, né? Que as pessoas entrem nesse universo entendendo de uma forma que todo mundo tenha acesso, que seja fácil, de um jeito gostoso. E aí a gente vai caminhando aí para essa melhora da nossa sociedade, que é importantíssima, né? Em todos os níveis aí. E então, muito, muito, muito obrigada. Vai ficar gravada, né? A Nauraína está sempre à disposição, é uma querida, super competente. A Tagat também aqui está de braços abertos. Qualquer questão podem perguntar, que a informação é poder, né? Informação é literalmente poder. Então, informe-se e torne-se um poderoso, uma poderosa aí na resolução das questões. É o médio da sua vida, é isso aí. É o resgate pessoal. Pessoal, parabéns para Beijo. vocês. Excelente semana que iniciei para a gente, viu? Obrigada a todo mundo aqui que esteve presente, nos prestigiando. Beijos, beijos, Naura.